Boa noite a todos aí. Não, Boa noite a todos aí. Boa noite a todos, bem-vindos. Pô, quem sou eu? Boa noite, eu sou o professor, não, mestre Alcides. Boa noite. Famoso mestre de... Jesus! Famoso mestre de capoeira aqui do Jacaré. Eita! Mestre Alcides. Capoeira, essa eu não sabia, não, hein? Também não, essa é novidade. Novidade, hein? Vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu vou fazer a leitura do Minuto de Sabedoria, antes da prece inicial, e a página nos diz assim: não se deixe abater pelo desânimo. Não queira jamais abandonar a vida, porque isto nada resolve e agravará ainda mais seus sofrimentos. Se você pensa que fugindo sentir-se-á aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros, fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças. Não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Calma. Não adianta a gente querer fugir dos problemas, né? Porque a gente só tem que pensar na solução e não fugir dele, porque senão ele acompanha a gente nessa vida ou na outra. Tirar a vida, fugir, não adianta. O problema vai te acompanhar onde você estiver. Então, que a gente busque a solução, que a gente busque ajuda. Esse grupo aqui é uma forma de ajuda, né? Eu vou pedir o nosso Papai Noel para fazer a prece inicial. Bem-vindo, Zé. Boa noite a todos, mais uma vez. Senhor, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em vosso nome. Com certeza que seremos bem orientados por vós e toda essa agrega de Espírito de Luz que aqui se encontra. Que possamos, Senhor, assimilarmos esses ensinamentos que aqui serão direcionados a todos nós, que possamos pôr em prática em nossa caminhada evolutiva e que tenhamos a certeza que estamos sendo assistidos, amparados, socorridos por vós e por vossos mensageiros de luz. E que possamos, Senhor, cada vez mais fortalecermos em nós a fé e a esperança, e que tenhamos o discernimento de percebermos, Senhor, qualquer tipo de atitude que não seja condizente com o vosso Evangelho, e que possamos, Senhor, assimilarmos e divulgarmos o Evangelho de Jesus com todos que cruzarem os nossos caminhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Depois, então, dessa belíssima prece do nosso amigo Zé, a gente começa o nosso estudo de hoje. Nós estamos trabalhando com o livro Paz e Renovação. É um livro do Chico Xavier, com mensagem de vários espíritos. Vocês trabalharam lá nas salas, comentando, mas quem vai fazer o estudo hoje, com a leitura e o comentário, vai ser o nosso amigo Jorge. A página de hoje é Mais Vale. Jorge, você vai compartilhar alguma coisa? Bem-vindo. Adriana, boa noite. Vou sim. Poder liberar aí? Está liberado. Está liberado. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Já está aparecendo aí? Assim. Então, como a Adriana falou, Paz e Renovação, dessa vez a gente está no item 35, que é o Mais Vale, do Emmanuel, um texto do Emmanuel. Por isso que a figurinha dele está aí. Eu vou ler o texto e vou comentando, tá? São 5 parágrafos, então, para não atrasar muito, eu vou comentando junto. Eu chamei o parágrafo de O Fato e o comentário de O Objetivo. Mais vale sofrer que gerar o sofrimento, de vez que todos, quando padecem, arremessados à vala da aprovação,
pela crueldade dos outros, encontram em si mesmos os necessários recursos de reconforto e de reajuste, ao mesmo tempo que os empreiteiros do mal suportarão as lesões mentais que impõem a si mesmos nos conflitos da consciência. Então, de cara aqui, não vamos fazer os outros sofrer. Difícil, difícil. Às vezes eu consigo voltar até a minha infância. Foram muitas e muitas vezes, mas tem que seguir em frente, né? Mas ele lembra aqui que quando a gente sofre, a gente encontra dentro de si mesmo o reconforto, a força para seguir adiante. E essa força também tem que evitar com que a gente reaja. É difícil, muito difícil. A gente falou bastante disso na nossa sala, mas a gente tem que ter isso como objetivo. E lembra que aqueles que caminham no mal, que não têm essa consciência, vai acabar sentindo lá na frente, quando a mente se expandir. É o que acontece às vezes com a gente. Estava falando isso na sala também, né? Às vezes a gente fala, até pequenas coisas mesmo. Depois que acalma a mente, a consciência dói. E realmente é isso que dói, a consciência. Dói bastante. E aí o objetivo é Jesus. Fazendo uma similaridade com o texto de cima, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Esse é o nosso objetivo. Se a gente se controla, se a gente consegue exercitar a parte de cima, é na parte de baixo que a gente vai chegar. Outro fato, outro parágrafo. Mais vale arrastar os constrangimentos do escárnio que se nos atire em rosto, que zurzir, quer dizer, maltratar, né? Quanto ao próximo, os látios da ironia. Putz, isso aqui foi difícil, hein? Obrigado, Adriana. Os látios da ironia significa ser ironicamente claro com o próximo, né? Porque as vítimas da injúria facilmente se apoiam na fé, com que renovam as próprias forças, ao passo que os promotores do sarcasmo transportarão consigo o fel e o vinagre, com que acidulamos, ou seja, azedamos sentimentos alheios. Então, vamos nos resguardar nos momentos de constrangimento. Dói, sim, quando o pessoal levanta o falso testemunho, zomba no popular da gente, maltrata, né? Até com uma ironia clara, como o texto Emmanuel fala aqui. Mas vamos segurar porque lá dentro tem a fé que nos renova, a própria força. Mais uma vez aqui, Emmanuel relembra que por dentro a gente é muito mais forte do que a gente imagina. E aqueles que, infelizmente, enveredaram por esse caminho, né, fazer o quê? Né? Só orar por eles. E aí o que Jesus fala disso? Qual é o objetivo lá no final? Se a gente conseguir segurar a parte de cima. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Mais um fato, mais um parágrafo. Mais vale ser enganado do que enganar no trato da vida, porquanto as pessoas enganadas denotam almas simples e sinceras, compreendendo-se que os enganadores andarão embrulhados na sombra, ou seja, andarão na sombra, e que se empenham toda vez que procurem enevoar as estradas dos semelhantes. Mas vale realmente ser enganado do que enganar. Não vamos enganar, porque a gente não engana nem Deus. Não adianta. Depois a consciência vai doer de novo. E a gente que é enganado, às vezes até na inocência mesmo, representa uma alma simples e sincera. Vamos seguir em frente. E o que Jesus fala disso? Qual é o objetivo lá no final? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o nosso objetivo. Mas o fato, mais vale ser criticado em serviço que criticar, de vez que os perseguidos por zombaria ou maledicência no trabalho respeitável a que se afeiçoam estão produzindo sempre o bem que são capazes de realizar, entendendo-se que os censores, aqueles que falam mal, caçoam, censuram, ficam naturalmente na obrigação de fazer melhor. É o popular. Quer fazer, faz melhor. Claro que a gente não vai falar isso, né? Mas é como se fosse esse popular. A obrigação de fazer mais e melhor do que aqueles
aos quais intentam levianamente reprovar. A tal da crítica, da calúnia injusta, vai ter, não tem jeito. Vamos ouvir, vamos receber, vamos perdoar o irmãozinho e não vamos reagir. Difícil? Muito difícil, muito difícil, muitas encarnações. O objetivo, que Jesus comentou sobre isso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos ou consolados, né? Acho que é o último fato, o último parágrafo. Em matéria de decepções, de desilusões, sempre que te vejas à frente daqueles que te ludibriam a confiança, lembra-te de Jesus e ora por eles. Porque enquanto os que choram lavam os olhos espirituais, aqueles que sofrem, né, como aqueles que choram pelas desilusões, pela traição, estão lavando os olhos espirituais para a descoberta de novas trilhas de progresso e renovação. É isso que a gente está buscando, progresso e renovação. No campo da vida, os que fazem lágrimas carregarão as correntes invisíveis da culpa. Não se sabe até quando. E aí é bem Emmanuel isso aqui, né? Emmanuel sempre lembra que errar é dívida. E dependendo do tamanho do erro, a dívida pode ser por muitos e muitos anos. Ele sempre lembra isso. Até quando ele fala mesmo dele lá, quando ele foi o sonhador lá no livro Há 2000 anos, ele lembra disso. Quanto foi difícil, né? Não aceitar Jesus naquela época, enfim. Escolha dele naquele momento. E que Jesus fala? Qual é o objetivo da gente? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Chico falou, né? Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Como é que está meu tempo aí, Adriano? Tem tempo, né? Tem 5 minutos. Então, tá bom. Então, como é que a gente vai conseguir resistir a tudo aquilo que a gente leu ali, tudo aquilo que o Emmanuel propôs que a gente fizesse pelo nosso próprio bem, já que o objetivo é obter aquelas conquistas do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Salmo 23. Salmo 23. Se eu falei o salmo errado, vocês me corrigem depois que eu não anotei aqui, né? Só Deus, só Ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas. Justiça por amor ao seu... Veredas da justiça por seu amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, meu Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei assim na casa do Senhor por longos dias. Só Ele, e mais ninguém. Só Ele. É isso, meus irmãos. Passo a palavra a vocês agora. Obrigada, Jorge. Muito bom você ter feito a leitura e o comentário associando as bem-aventuranças ao Sermão da Montanha, porque no Sermão da Montanha estão todas as leis. Acho que não sei se foi Gandhi que falou que se tudo se acabasse, né, ficasse só o Sermão da Montanha, já valeria, né, a vinda do Cristo, porque ali estão contidas as leis de Deus. Então, acho que você conseguiu fazer uma associação bem legal, né, de algumas bem-aventuranças com os parágrafos aí que Emmanuel trouxe para a gente no Paz e Renovação. Excelente estudo, muito obrigada. A gente vai para os grupos, né? O primeiro é o Ivone Pereira, ficou com a Eliane, com a Marlúcia e com a minha mãe. Sejam bem-vindas. Vai falar pelo grupo? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Como disse, né, a Iris, que ela disse que prefere, né, ser enganada do que enganar. Ela se prendeu muito nesse parágrafo. E é o que a Eliane falou, o texto todo, né, ele sinaliza que é melhor sermos, né, os ofendidos do que sermos os ofensores.
Então, diante das ofensas e das decepções, devemos manter sempre nossos sentimentos elevados, né? É difícil? É, mas é o melhor para nós mesmos. Orando sempre pelos opositores. E aí, lembrando de Jesus, que mesmo sendo injustiçado, perdoava os companheiros malignos. E como disse Emmanuel nesse texto, as lágrimas têm duplo sentido. Elas tanto servem para lavar a alma dos que sofrem as ofensas, quanto faz com que os ofensores carreguem, né, a culpa na consciência, aquela dor da culpa na consciência. Então, sendo assim, o título do texto, mais vale ser criticado que criticar, ser enganado que enganar, ser constrangido que constranger, ser sofredor do que causar sofrimento. Então, no trato da vida, as vítimas da maledicência encontram em si mesmo, como disse Jorge, e o texto também, os necessários recursos de reconforto e de reajuste, de progresso e renovação, para seguirem no campo da vida. Então, que a gente sempre prefira ser o ofendido do que ser o ofensor, né? É bem melhor. Pelo menos a nossa consciência vai estar, assim, livre de qualquer culpa. Foi isso que nós concluímos, Adriana. Tá ótimo, Marlúcia. Muito obrigada. Comentários muito bons. Boa reflexão do grupo. Obrigada por falar, né, por todo o grupo. A gente passa para o Meimei. Meimei ficou com a Ana, com o próprio Jorge, com o Mário e a Regina. Bem-vindos. Quem ficou de falar? Aninha. Eu, minha filha. Olha, fica difícil, tá? Depois do Jorge Marlúcio falar, tirou tudo aqui meu que eu ia falar. Se vira nos 30. Copiaram, entendeu? Mas eu li esse texto, então a gente passa por isso. Não adianta, que é difícil, muito complicado, mas quando começamos a ter o entendimento, né, de que nós não podemos ser o ofensor, nós temos que ser o ofendido, que nós temos que entender que o que o outro faz com a gente é o nosso espelho, tá? É o nosso espelho. E também a gente chega a um ponto da vida da gente, agora com esse estudo, aprendendo e tudo, que a gente também se arrepende muito. E o arrependimento é de ter dito palavras que ofendem, né? No começo, numa discussão, numa briga, numa malquerência com alguém. E a gente está aprendendo. E tinha muitas coisas para falar e acabei agora me perdendo, porque a Marlúcia falou tudo que eu ia falar, ela copiou de mim. Tá? Dessa página aqui, em matéria de decepções e desilusões, a gente sempre pensa que a gente está sendo iludido, está tendo decepções, mas não. Isso aí já é vidas passadas que a gente tem que aprender. E eu aprendi uma coisa muito importante essa semana com uma pessoa, que ela falou: perdoa, peça perdão, reze sempre para aquela pessoa que te ofendeu, peça perdão àquela pessoa, peça em oração, e faz muito bem, faz muito, muito, muito bem. E a gente tem que lembrar também, a todo instante, a todo momento, que o Chico também falava, tudo passa, isso também vai passar, que aí fica mais fácil. Se cada vez que você tiver um problema na sua vida, uma desavença, alguma coisa, lembra disso antes de falar qualquer coisa que vá magoar, porque depois a gente se arrepende, que nós já estamos no estágio que a gente se arrepende, e esse arrependimento faz a gente sofrer mais do que as palavras que a gente ouviu. Muito só bom. Isso. Muito bom, Ana, é isso aí. É que a gente possa, né, com esses estudos, fazer esse exercício mesmo de poder fazer com que o coração sinta realmente, né? Outro dia eu estava conversando com você lá no Cefac e a gente falou, né? Eu falei para vocês, que bom que a gente sente culpa. Né? Eu falei, que bom que a gente sente culpa. Não é para ficar se lastimando, mas, veja, o psicopata não tem culpa. Então, a culpa
é uma bênção. Então, que bom que a gente consegue sentir a culpa, o remorso e o arrependimento, né? E poder reparar as nossas faltas. Muito bom. Uma coisa, Adriana, também quando eu comecei a ler esse texto, eu também pensei, é muito difícil. É muito difícil. Então, o Jorge, o Mário, a Regina, todo mundo concordou também que é muito difícil. Mas nós já estamos num estágio que a gente tem que ter mais controle da nossa vida sobre isso, sobre aprender a lidar com isso. Perfeito. É muito triste, né? Às vezes a gente ouvir pessoas, o problema é dele, se dane, não estou nem aí. Isso. A gente tem que sair desse estágio, né? Não é bem assim, não. Né? E quando a gente consegue pensar no perdão, é muito importante. Poxa, coração. Já está, né? De coração. É isso não aí. Não boca para fora, não. Faz muito Obrigada, bem. Minha amiga. Né? Muito bom seu comentário. Obrigada. A gente vai para o grupo Emmanuel. Ficou com o Roberto, com a Leila e com a Soninha. Quem vai falar? Sônia? Liberou aí? Boa noite a todos. Bem-vinda. O texto de Emmanuel, eu achei assim, de uma grandeza, até mesmo porque eu falei para eles, o último parágrafo, eu até anotei aqui no meu jornalzinho que eu ia tentar reproduzir, mas para eles na sala, né? Não é agora no estudo, não. Porque hoje eu me vi de manhã com uma situação bem complicada, de minha tia ligando, desesperada, porque uma vizinha nossa, né, conhecida nossa há muitos anos, foi assassinada pelo esposo, na frente da filha, que tem síndrome de Down, e estava todo mundo com um desespero muito grande. Minha tia também, com muita dor e tudo. Eu também conheço o casal, mas, enfim, eu falei para ela. A minha amiga do centro me orientou, quando a gente sabe de um desencarne, seja ele com gama de crueldade ou não, né, tragédia ou não, a gente faça uma oração. Então, eu printei a prece do livro dos Espíritos, do Evangelho, e mandei para ela e falei assim, faz uma oração, você está muito revoltada, está com esse sentimento ainda dentro de você, faz uma prece. Aí mandei para ela, falei, você lê, que claro que a prece melhor é do coração, mas essas preces orientam a gente nessas horas, em que a gente está tão assoberbado que não consegue raciocinar, né? E assim eu fiz, mandei para ela, logo depois eu falei com a Sâmia, e confesso que devido a ficar sabendo das coisas como foram, na hora eu fiquei assim, sabendo que eu tinha que fazer a prece, mas eu fiquei um pouco revoltada, sem entendimento, né? Mas aí a Sâmia falou comigo, amiga, faz também a prece por ele. Aí eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, fazer a prece. Aí ela foi falando para mim, e o Roberto agora na sala, Roberto e tia Leila, né? Não é à toa que eu caí na sala com eles, e eles são de uma grandeza mesmo, de sabedoria, de colocar nessas situações difíceis. E eles falaram, em todas as situações que a gente está vivendo, nesse mundo, nessa terra de provas e expiações, quando a situação é muito forte, é muito dessa forma, a gente tem que ter isso mesmo, essa intuição que eu tive, que foi de mandar a prece, fazer a oração, porque não nos cabe. A gente não tem um parâmetro, uma balança para ficar pesando o porquê das coisas, nem quem é mais ou menos, né? Se a coisa é doída ou não, mas que a gente pare e pensa assim, a todo momento, a oração, a prece. Emmanuel, no último parágrafo, ele chama a atenção sobre isso. Faça como Jesus, ore. Então, que a gente saiba que em todos os momentos, felizes ou tristes, né, dessa forma, com o coração tão despedaçado, até mesmo porque a vizinhança toda está numa revolta muito grande. Então, a Sâmia falou para minha amiga, eu também vou fazer a oração, vou fazer a prece. Aí eu fiquei assim com o coração agradecido, porque são os frutos desse estudo. Perfeito. Porque eu não tinha essa amplitude, esse entendimento, eu não tinha. Mas agora, através de você, me orientou. Toda vez que sabe de um desencargo, pare e faz uma prece. Então, isso é muito importante para a gente. São as pequenas, são os cadinhos que o Jairo fala, é como a Ana falou, é o grãozinho de mostarda que todo dia a gente está vendo que está fazendo a diferença na nossa vida. A diferença. Eu relatei isso, Adriana, porque eles falaram que diante do texto, porque eu achei também que tinha a ver a mensagem de Emmanuel. Então, eles pediram para eu falar, tá bom? Tá bom, importante seu depoimento e a forma como você ouviu, né, a Sâmia,
retomou nossos estudos lá do Cefac, que a gente já conversou tanto sobre isso, colocando em prática o que você vem estudando. É isso aí. Muito bom, minha amiga. Obrigada por ter falado pelo grupo e ter trazido esse exemplo. A gente Obrigada vai, a vocês pela força todos os dias. Estamos aqui sempre. Herculano Pires ficou com a Inês, com o João e com o Zé. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Sou eu. Boa noite. Bem-vindo, João Ricardo. Bom, vou começar com uma observação da Inês, né, do Chico Xavier, que fez uma vez. Né? Ele falava ficar muito triste quando alguém, quando ele era ofendido, né? Ou quando alguém o ofendia, mas ficava muito mais triste ainda quando ele era o ofensor, né? Quer dizer, que ele tinha consciência do que estava fazendo e pensava no outro primeiro, né? Quer dizer, uma grandeza em relação a isso, né? O Chico realmente é sempre um exemplo. Eu acho que nessas situações que a gente tem essa dificuldade, recebe essas críticas, a gente tem que tentar primeiro buscar examinar nossa consciência, né? Sabe, fizemos o melhor? Senão, a gente sabe, né, na realidade, quando a gente faz melhor ou quando a gente tem algum fundo de verdade. Então, a gente tem que buscar esse exame e a gente mesmo tentar se corrigir, se for o caso. E se não for, a gente tentar ter a consciência tranquila e buscar não reagir. O problema é que, às vezes, é difícil, né? Uma crítica direta, né? É muito difícil. Quando é uma coisa indireta, eu soube, tal, uma coisa. Agora, outra coisa é quando você tem uma crítica direta. Você fez assim, você fez errado, você fez isso. E aí fica difícil, né? É uma evolução que eu acho que ainda não tem. A gente mas tem que procurar ter, né? Não tentar se defender de uma coisa que você não tem nenhuma culpa, enfim. E cada um tem suas limitações. Às vezes, então, quando é um escárnio, uma ironia, é pior, né? Às vezes, uma ironia é pior do que uma agressão, às vezes até física, né? Porque você sente a maldade, né? Sente aquele sentimento de te ferir, né? De uma forma até maliciosa mesmo, né? Mas, enfim, aí a gente tem que buscar de novo a reflexão e pensar o seguinte: cada um que carrega a sua culpa, né? Se a pessoa faz aquilo, ele vai ter que prestar contas disso em algum momento e vai responder por isso. Não sou eu que posso ter que me responsabilizar pelo que ele está fazendo e dizer para ele fazer diferente. Quer dizer, ele está no tempo dele, na evolução dele. A gente só tem que tentar não entrar nessa vibração e não errar tanto assim, né? Pelo menos errar cada vez menos e que cada um assuma a sua parte na sua dívida e preste contas aí, como diz Emmanuel, sabe lá quando, né? É esse o comentário. É isso aí, João. Como você falou, eu já disse aqui que meu ex-cunhado fala, né? Carrega a sua culpa, carrega a sua cruz, que a minha é de isopor, né? No sentido de que cada um vai colocando o peso que, né, escolheu. Exato. É isso, né? Muito bom teu comentário, obrigada. A gente vai para o último grupo, é o Bezerra de Menezes, ficou com o Tímido, Alcides, a Neidinha e a Olívia. Quem vai falar pelo grupo? O Tímido? Quem vai falar? Neidinha, Olívia ou o Tímido? Libera o microfone aí, alguém, poxa, por favor. Ninguém quer falar, não? Está liberado. Eu esqueci de liberar. Olha a timidez aí. Pensei que era tanta timidez que eu não estava nem conseguindo. Vamos Mas a noite hoje está de gala, né? Porque a gente agradece a Deus a oportunidade de estar participando desses estudos. Porque do Jorge ao João, que foi o último a falar, o nível foi realmente engrandecedor. Mas Jesus, lá no Pai Nosso, diz assim: livrai-nos de todo mal. O que ele está querendo dizer é nós nos livrarmos do mal que está dentro da gente. E quando Francisco de Assis diz na belíssima prece, é perdoando que se é perdoado, eu não perdoo a outrem, eu perdoo a mim mesmo, não registrando a ofensa. Então, também naquela prece, a prece até o Geraldo de Aquino se fazia muito na Ave Maria, no Rio de Janeiro, que o sândalo perfuma
o machado que o fere. Então, só para poder dizer isso e agradecer a todos pela oportunidade que deram a todos nós. Muito obrigado. Muito bom, Cid. Falando pouco, falando muito. Nós te agradecemos muito pelo seu pequeno comentário e corroborou, porque o que você falou aí é muito interessante, né? A questão do auto-perdão, né? Se você não se perdoa, né? Como é que você vai perdoar? E a questão do mal, que a gente às vezes faz o Pai Nosso só da boca para fora, né? Mas vamos refletir é exatamente isso. Afastar do mal, é do mal que está em nós, né? Muito bom, Cid. Agradeço ao Jorge. É o mal que está fora. Exatamente. Adriana. Oi, Neidinha. Fala, amiga. E aqui, ó, recebeste o chamado do Cristo para estabelecer. Exato. A gente recebe o chamado, né? Recebeste o chamado do Cristo para estabelecer a paz, não o conflito. Perfeito. Para ajudar o bem, ao invés de combater os que tentam acertar. Para os que erram, não para subestimar. Para semear esperança, nunca para modificar e desassossegados. Do livro de João Ângelo. Você é demais, Neidinha. Eu Fechou com chave de cumprimento. ouro. Fechou com chave de ouro. Só você mesmo. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todos que participaram. Obrigado, Neidinha. Excelente. Joana, celeiro de bênção. Muito bom. Excelente. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Jorge, mais uma vez, pelo estudo que você trouxe para a gente. A todos que participaram nos grupos, que fizeram, como eu digo sempre, as leituras prévias, né? E vem preparado com a reflexão pronta para trocar com os colegas. Muito bom. Vou pedir a Inês para fazer nosso estudo, que ela está muito quietinha. Vamos lá, Inês. Oi, boa noite, todo mundo. Boa. Senhor Jesus, espíritos amigos, estamos aqui mais uma vez nessa noite de estudos e reflexões. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Que possamos, nesse ano, sermos exemplos dessa transformação íntima que a gente tanto busca nesses estudos. Que a gente consiga colocar em prática o que aprendemos aqui. E, com o nosso exemplo, a gente ajudar outros a buscarem também essa transformação. Na virada de ano, Senhor, eu recebi de uma amiga uma comparação de que 2020 nós éramos lagartas e que 2021 nós podemos ser essa lagarta transformada em borboleta. Que a gente, então, consiga, Senhor, demonstrar essa nossa transformação nesse ano de 2021 e nos próximos anos. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, Inês. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada a todos. Então, a gente termina aí com uma música, porque eu acho que essa página que o Jorge leu e refletiu, a gente precisa de muita calma, né? Muita tolerância, muita perseverança, muita fé para que a gente possa seguir esses conselhos de Emmanuel. E aí eu trouxe uma música que trata um pouquinho disso tudo, que se chama Calma. Deixa eu só, ela saiu aqui, só um minutinho. Agora vai. Calma,
mesmo antes de pensar, procure sempre respirar. Calma, calma. A calma atrai o que há de bom. A calma aquece o coração. A calma atrai o que há de bom. A calma aquece o coração. Calma, calma. A calma atrai o que há de bom. A calma aquece o coração. A calma atrai o que há de bom. A calma aquece o coração. Calma atrai o que há de bom. A calma aquece o coração. A calma atrai o que há de bom. A calma aquece o coração. Calma, calma. Se você está acelerado, calma. E faça dessas frases aí um mantra para você. Repita isso para você. E você vai ver como você vai se sentir mais calmo. Diante das situações difíceis, ou diante daquelas grandes boas notícias, que às vezes a gente se desespera também, e aí vai fazer tudo ao mesmo tempo, sempre calma. Um beijo no coração de vocês. Excelente estudo hoje. Até amanhã. Boa noite, gente. Adriana, eu queria falar um minutinho só. Um segundo, por favor. Só um segundinho. Eu já ouvi você hoje agradecer, obrigada a tantas pessoas que fizeram a prece. Eu quero agradecer, muito obrigada, Adriana, Jane, e a todos vocês por fazerem parte da vida. Que eu sei que eu tenho isso agora. Tenho vocês, que eu sei que qualquer momento, se eu precisar de uma palavra amiga, eu posso contar com todos vocês. E obrigada a vocês por fazerem parte da minha vida, que hoje é dia do obrigado. Então, obrigada a todos vocês. Tá poética hoje, Ana. Vocês todos sabem que todos podem contar com todos nós. Isso que é o legal desse grupo. Tá bom? Uma boa noite. E calma, gente. Ó. Obrigada, Ana, pela confiança. Até amanhã. Boa noite.